Fala galera, Luiz Martins falando aqui, episódio 2, tá, do One Kilo, nosso podcast que vai falar sobre treinamento, tá, e esporte e o que essas duas coisas podem fazer para ajudar na sua vida. Lembrando aí, tô aqui com a Dani Nogueira e hoje a gente se lembra sempre da nossa frase lá, o conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria, né? Sabedoria é saber agir. Hoje, nosso tema é saúde mental, esporte, atividade física, como que esses dois estão interrelacionados. E para isso, hoje está aqui conosco Israel Blas, certo? Falei certo seu nome? Falou certinho. Dr. Israel Blas, psiquiatra clínico e forense, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e membro da World Psychiatric Association. Ele que tá aqui, eu trouxe, como a gente sempre começa com uma frasezinha, atitude reflete a liderança. Muito obrigada pela sua presença. Além de tudo, ele é aluno de CrossFit, treina lá na Hangar 193. Treina com a gente. Conosco. Pois é, treino já, faço CrossFit aí mais ou menos uns 7 anos. Acho que com você já estão uns 3 anos mais ou menos, né? 3 anos e pouquinho. Agradeço o convite de vocês para vir aqui. Uma boa tarde aos telespectadores, aos ouvintes aí. E hoje a gente veio realmente falar aqui um pouco da importância, né, da atividade física e da saúde mental, como que elas se interligam. Acho que cada vez mais isso está em voga, principalmente durante a pandemia e pós-pandemia. Acho que isso veio de uma forma mais intensa, cada vez mais sendo falada, até porque durante a própria pandemia, a gente viu pioras assim, enormes dos quadros psiquiátricos de forma geral. Vimos pior ali de depressão, de ansiedade, de tentativas e de suicídio, né? Então a gente viu uma piora muito grande durante a pandemia. A atividade física durante a pandemia, não vou entrar no mérito aqui político da coisa, mas a atividade física era uma das grandes exatamente, é uma das grandes válvulas de escape desses transtornos, né, da depressão, da ansiedade, dos outros transtornos psiquiátricos, né, toque, esquizofrenia, bipolar, tudo isso a atividade física vai ter um fator específico, inclusive a gente pode falar, se quiser, de qualquer uma dessas doenças e a importância da atividade física sobre essas doenças, né. Então era uma válvula de escape, né, de controle de sintomas, de controle de emoções, de controle de sono, de controle relacionado a transtornos alimentares, de transtornos relacionados ao uso de álcool e drogas. Então a atividade física é uma forma de prevenir e de promover saúde. Sim. Então, quando a gente tira isso durante a pandemia, a gente vê um boom das doenças psiquiátricas muito grande, que foi o que a gente viu, né? Piora de todos os fatores. Sim. E essa aí, coisa de todo mundo fica em casa, muita gente acabou se afastando mais ainda, porque o hábito do esporte é uma coisa que nem todos têm. E aí quando você fala fique em casa, a pessoa tem que fazer isso sozinha, ela tem que se propor a começar a treinar, a se mexer sozinha. Você tem um gap aí que nem todo mundo tem essa força de vontade. Exatamente, não é todo mundo que tem a força de vontade de sair, né? E tá isolada. Aqui em São Paulo ainda tem muito essa questão de morar sozinho, viver sozinho. Geralmente as famílias estão longe e aí vem esse isolamento social em que a atividade física, geralmente, às vezes você encontra ali outras pessoas para realizar junto, para fazer o seu meio social, para dar risada, para sair, etc. E aí, de repente, vem essa... Corta isso do nada. Corta, e aí a pessoa se isola, se vê sem justamente o que vai deixá-la mais estável do ponto de vista psíquico, né? Então, assim, não tem mais. O que ela só vai ficar em casa, vendo TV... Trabalhando, quando home office, conseguiu. né? Home office, celular e comendo.
Então a pessoa ela fica assim com um excesso de energia, ela vai ficar ansiosa, com medo de pegar a doença, Fica uma bola de neve, a medo coisa em relação maior. à perspectiva futura, em relação ao trabalho, se vai continuar, se não vai continuar, os estudos. Então as crianças, por exemplo, durante a pandemia, o tanto de transtorno psiquiátrico infantil que a gente viu no período da pandemia foi muito grande também, porque as crianças, imagina, a criança é um ser com muita energia. Tá trancado num apartamento de 60 metros quadrados. O que ela vai fazer? Você tem outras crianças, sem ter contato com outras crianças, Pois é. porque criança Que é importantíssimo. precisa conviver com criança, Sim. não tem que estar com adulto o tempo Sim, inteiro. exatamente. O que a criança vai fazer? Criança vai destruir coisa, vai brigar, vai alterar o ciclo do sono vigília, ela vai deixar de aprender adequadamente dentro do colégio, porque ela está aprendendo em casa, então é diferente de você aprender lá dentro da escola, E em uma sala de coisa aula. eu vejo pelo aluno, né? Uma coisa é a professora falar uma coisa, e outra coisa são os pais falarem. Sim. Existe a importância dos dois. Agora, um querer tomar o papel do outro, começa a ficar complicado. Os pais educam, o professor ensina, Sim. mas é uma via de duas mãos, né? Todo mundo junto. Precisa exatamente, é um contexto. E a responsabilidade também da criança de sair com horário e tudo, a escola, né, tem um papel muito maior do que só ensinar matemática, português. Sim, né? o colégio ele cria, né, essa disciplina, hierarquia, isso tudo o colégio vai influenciar, e isso tudo acaba influenciando no próprio aprendizado da criança, né? E aí, o esporte, eu tenho uma outra frase que eu peguei recentemente também, que eu ouvi, o esporte educa tanto a mente quanto o corpo de quem o pratica. E por isso trazer esse tema da saúde mental aqui, com essa coisa do esporte, com essa coisa da atividade física. Eu sempre pratiquei esporte, o Luiz mesma coisa, e nós sempre observamos que o esporte, ele ajuda responsabilidade, autoconfiança, ele ensina derrotas, ele ensina vitórias. Exatamente. Educa realmente muito a cabeça e o corpo, né? Porque imagina desde criança, eu também, eu faço atividade física e agradeço meus pais por isso desde criança. Na minha infância eu fazia natação, depois eu fui fazer tênis, aí depois eu voltei para natação. Hoje, agora, tem 7 anos que eu já faço crossfit, eu ainda nado de vez em quando, umas 2 vezes na semana. Então, assim, a atividade física, ela nunca deixou a minha vida também. Então, eu vejo como experiência própria isso, realmente, como educa e como cria uma rotina adequada e que essa rotina adequada, ela vai te organizar mentalmente de uma forma como um todo. Por quê? Porque você vai ter uma resiliência maior, você vai ter uma busca pelos objetivos maior, você vai ter a qualidade de sono melhor, porque daí influencia no teu aprendizado como um todo, né? Então, assim, a atividade física, ela realmente ajuda a educar. Ela cria mecanismos como que eu posso trazer essa palavra? Bom, Mecanismos de desenvolvimento, pode ser, a pessoa ela vai se desenvolver, até porque a atividade física, ela vai, de uma certa forma, você inicia sempre de um começo, né? Então você chega... Tem uma trajetória. Exatamente, você chega no esporte, você não sabe fazer nada daquele esporte. Então ela vai te educando até nesse próprio... A simplicidade. No próprio sentido, exatamente, de ter paciência em relação aos processos, né? De você entender que aquilo é pra vida. Exatamente, que aquilo é um processo, é um trabalho de formiguinha, que você vai alcançando os seus objetivos, vai alcançando as melhorias dentro do esporte, as melhorias dentro da vida como um todo. Isso funciona para tudo na vida. Então, a atividade física te educa nesse sentido, de criar esses mecanismos justamente de você coordenar uma vida de uma forma melhor. Sim. É tipo o filme do Alpatino. Tipo o filme do Inti by Inti. Um domingo qualquer. Não, um dia qualquer. Eu acho que lembra. Esse é antigo, português, esse é jovem. Você é jovem. Mas é um filme bom, hein? Fica a dica aí, ó. Assistam. E nesse sentido, segundo eu fiz uma pesquisa de alguns dados da OMS, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, o 5º mais depressivo do mundo, sendo o primeiro da América Latina.
E se você pegar dados de março de 2023, quase 19 milhões de pessoas no mundo têm essas condições. Ou no Brasil, desculpa. Pois é, a gente ganhou esse título aí de a população que não mais é um título ansiosa. legal, né? Não é um título legal. Não é um título legal, né? Infelizmente, ganhamos esse título aí de população mais ansiosa do mundo. Tem vários fatores que influenciam isso, né? Como perspectiva em relação ao futuro, como a violência, como a qualidade do que é fornecido em relação à alimentação de forma geral para a população, saneamento básico, saúde de forma geral, o próprio sedentarismo. Né? Então é uma influência de forma geral com vários fatores e que realmente fazem da nossa população uma população mais ansiosa do mundo. E a atividade física, ela entra nesse aspecto de prevenção e promoção de saúde e de tratamento também da própria transtorno de ansiedade. Vai por vários motivos, né? Por isso, nessa paciência que você comentou. Exatamente. E do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista médico, ele vai atuar como uma medicação, né? A atividade física atua como um remédio antidepressivo, né? Ela vai aumentar níveis de serotonina dentro da fenda sináptica, de dopamina, vai liberar endorfinas durante e após a atividade física, ela vai aumentar a concentração do BDNF dentro do hipocampo, que é responsável. O BDNF é o fator neurotrófico cerebral, é um dos responsáveis pela neuroplasticidade cerebral, que neuroplasticidade é a capacidade mais ou menos, basicamente, de vocês entenderem, a neuroplasticidade é a forma como tem possibilidade do neurônio mudar a sinapse. Aprender coisas novas, vamos dizer. Pode ser, aprender coisas novas. Então ele tem uma capacidade de mudar a estrutura da sinapse, a neuroplasticidade. Então o BDNF, por exemplo, que é esse fator, ele aumenta a concentração no hipocampo, que melhora, por exemplo, o fator de aprendizado, de memória. Então isso é importantíssimo. Dentro do transtorno de ansiedade, né, então a gente vê que a atividade física ela vai melhorar a concentração de serotonina, ela vai aumentar a concentração de dopamina e de endorfina, que são responsáveis, neurotransmissores responsáveis ali pelo controle de sintomas ansiosos, de sintomas de humor, então de alívios de estresse. Então, esses neurotransmissores, eles são importantes justamente na atividade física, atuando como um antidepressivo realmente. Então, quando a gente realiza um tratamento no consultório, por exemplo, quando eu trago para um paciente meu no consultório, todos os meus pacientes no consultório são assim: você é obrigado a fazer o acompanhamento médico, psiquiátrico, você é obrigado a fazer o acompanhamento psicoterápico e você é obrigado a fazer atividade física. Isso não é importante. tem como te tratar sem esse tripé. Isso serve para basicamente todos os transtornos psiquiátricos, com exceção ali que se a gente for falar assim de a atividade física é contraindicada para algumas doenças psiquiátricas, existe contraindicação, mas assim, são raros. Por exemplo, te dou uma anorexia muito grave, que ali a gente tem que tomar um certo cuidado, uma esquizofrenia paranoide em surto, e a pessoa está um pouco mais psicótica, uma fobia social, talvez vai ter que adaptar a atividade física, talvez não vai dar para ela fazer crossfit, talvez ela vai ter que fazer uma atividade física um pouco mais... Com personal, de repente. Exatamente, com personal. É legal você falar, teve até uma menina que me perguntou, entrou com informação ano passado para mim, e ela falava que estava em tratamento e ela tinha fobia social. Eu acho que, não sei se eu comentei com você ou foi com a Denise, foi um outro psiquiatra lá, que eu falei, e como é que é? Eu fiz uma pesquisa, uma consultinha lá, porque ela passou para mim os detalhes, marcou a aula experimental, ela nunca apareceu. E aí eu entrei em contato de novo com ela, já com alguns dados a mais, né, de falar, o tratamento é legal assim, você vinha, a gente começa em pequenos grupos, faz alguma coisa assim mais tranquilo. Vazio, de repente. E foi... né, e é um caso que para mim nunca tinha acontecido assim. Ela até perguntei, eu falei, existe isso, né? E aí não lembro se foi você, ele tem um monte de psiquiatra lá, né? E aí alguém me falou e eu falei, eu entrei em contato com ela e fiquei nessa batalha aí, até que eu acho que ela mudou de cidade, de região, e parece estar fazendo atividade física. Sim, a atividade física, ela é um grande aliado do tratamento desses transtornos psiquiátricos mais intensos, mais de médio a mais graves. Ela tem que ser dosada e
tem que ser adequada para cada pessoa. Então, por exemplo, eu tive um paciente no consultório, tem um paciente no consultório, que ele tem um transtorno do pânico. E ele chegou no consultório e era um paciente extremamente assim, e eu entendo ele, no sentido de, olha, doutor, eu não quero tomar remédio, eu sou contra a medicação, eu quero fazer de outras formas. O mais necessário possível. Quero me tratar de outras formas. Falei, tudo bem, mas você tem indicação de remédio. Você precisa de medicação. Ele falou, eu não quero. Falei, respeito, tudo bem, não tem problema. Vamos tentar. Exatamente, vamos tentar. Tente da forma que você acha que é necessário, através dos pilares da própria medicina do estilo de vida, né? Atividade física, psicoterapia, evitar o uso de álcool e drogas, alimentação correta, ter uma religiosidade, evitar o estresse, ter uma higiene do sono adequada. Tente através dessa forma, se não der, aí você volta. O paciente, na primeira semana, ele tentou fazer atividade física. Toda vez que ele fazia atividade física, ele ia para o pronto-socorro clínico. Por quê? Porque ele tinha justamente era isso. Ele tinha aquela sensação da palpitação e ele achava que ele ia infartar. E aí foi fazer uma pânico. Foi fazer uma aula. Tinha o pânico. Foi fazer uma aula de CrossFit. Sintoma. Uma aula de CrossFit. Ele foi pro CrossFit, então ele tava perdido. Aí tava perdido, ia morrer. Teve uma aluna que falou isso assim, não, eu tô com uma crise de pânico. Né? Eu falei, não, você tá cansada só. Aí eu acalmei ali e falei, não, é porque... Eu falei, os sintomas podem ser idênticos, mas é assim, você tá em alta intensidade, você tá cansada, por menos que você faça do seu jeito, para você é intenso. Vamos tentar administrar isso e respirar e se resolver. Mas esse é o cara correto. que já tem uma doença nesse sentido, né? Isso aí é a realidade do cara. O cara tem certeza que vai, né? Alguma coisa ruim vai acontecer. Mas esse é o correto, é ter alguém, um instrutor ou professor de educação física ali para orientar realmente aquilo também é é um sintoma, na verdade. Sintoma entre aspas, porque não é sintoma, é um efeito justamente da atividade física. Exatamente. E aí ele chegou realmente no consultório e falou assim, eu tô sentindo tudo que eu sentia na atividade física. Tô sentindo palpitação, falta de ar, coração na boca, sensação de morte, medo. Ele fez CrossFit então, com certeza. Você perguntou se era CrossFit? Eu perguntei o que era. Não, mas foi academia. Na academia normal. No tênis também tá assim, no tênis também é assim, na natação também e aí assim. ele voltou no consultório. Aí eu falei, eu te falei. Voltou pedindo remédio. Entendeu? Então assim, começou a tomar medicação, aí eu falei assim, espera 2 semaninhas o remédio iniciar o efeito terapêutico, que é o tempo necessário ali para a maioria dos antidepressivos fazerem efeito no tratamento do transtorno do pânico, e aí você volta a fazer atividade física, dá um tempo para o seu corpo, dá um tempo para a medicação fazer efeito. A atividade física é um dos maiores aliados, fora a psicoterapia, para o tratamento do transtorno de ansiedade e transtornos de pânico. Então, ele fez isso, ele voltou para atividade física depois de 2 semanas e segue. E segue. Então, para os meus pacientes, eu peço sempre esse tripé. Psiquiatria, psicologia e atividade física, educação física. Psiquiatria é a conversa, aquela terapia. Aquela terapia na sala. É a necessidade, às vezes, da medicação ou não, né? Porque, às vezes, tem pacientes que, às vezes, a gente não trata com medicação. Então, a gente indica a medicação somente para os pacientes que têm indicação, realmente, de tomar a medicação. Hoje em dia, tá errada, tem muitos psiquiatras com uma prática errada de medicalizar e acabar querer resolver rápido com a medicação. E tem pacientes que a gente sabe que não é assim, que precisa de mudança de hábito, de uma religião, de, às vezes, a própria prática de atividade física, de psicoterapia, de diminuição, às vezes, de carga horária de trabalho. Então, precisa de higiene do sono. Então, é uma readequação da vida da pessoa, né? Na verdade, tratamento psiquiátrico, hoje em dia, não é mais só tomar medicação. Infelizmente, a psiquiatria, há uns anos... Foi reduzida a isso. Foi reduzida a isso. Hoje em dia, a psiquiatria percebeu que perdeu esse campo
e voltou a atuar em cima dele, porque Sim. viu que os novos estudos mostram benefício de tudo, de religião, de atividade física, da redução do álcool e da droga. Então viu a necessidade disso de uma forma geral para ajudar no transtorno, ajudar no tratamento dos transtornos, né? É um pacote, né? Eu conversei com a Dani antes de falar, vamos fazer um programa convidar o Israel, por causa, assim, no CrossFit ficou bem evidente isso quando a gente começou a fazer o curso, que uma bandeira do CrossFit é o combate à doença crônica. Né? Na atividade física, na educação física, a gente aprende isso na faculdade, né? O CrossFit, ele prega bastante isso. E falava-se da doença crônica, doenças cardíacas, e diabetes, metabólica. Agora, fala, a doença mental, sem ser um nome grosso da vida, virou uma doença crônica. Virou uma doença crônica. Porque eu posso perguntar agora se não é errado ou não, mas você vai me responder. Porque, assim, se o cara tem uma genética para isso, tudo bem. Mas o estilo de vida influencia muito na aquisição dessa doença e na cura. Excelente. Não, mas é isso mesmo, Luiz. Porque quando você pensa que o estilo de vida hoje foi reduzido a home office, isolamento social, que hoje tem muita gente trabalhando ainda de home office, mesmo pós-pandemia ainda tem muito trabalho de home office. Então reduziu o isolamento social. A alimentação errada. Né, hoje, como você tem um tempo reduzido para almoço, então você fica restrito àquele horário de alimentação. Então você precisa se alimentar de uma coisa rápida e geralmente o que a pessoa vai se alimentar? De coisas hipercalóricas. Né? Industrializado, industrializado para saciar a necessidade ou simplesmente para comer em 10 minutos. Ou para comer rápido. Na frente do computador. Exatamente. Então a gente vê que o estilo de vida hoje influencia muito e talvez é o principal fator após a própria genética nos transtornos, que influencia os transtornos psiquiátricos. Então o estilo de vida hoje tem que ser alterado, tem que ser pensado. A gente não pode só medicalizar, só a terapia. Não, a gente tem que pensar num todo. Porque é para a longo prazo, né? O resto da vida. Eu costumo falar assim para meus pacientes: eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu falei, peraí, vamos lá. Quantos minutos tem uma semana? Uma semana tem mais ou menos uns 10 mil minutos. Quanto de atividade física é preconizado para o mínimo para se manter uma saúde orgânica, física e mental? Que a maioria das entidades médicas falam, que são 150 minutos por semana. O que 10 mil? O que é? É 1,5% de minutos por semana. É muito pouco. Então, assim, você pode encaixar 150 minutos de atividade física na semana. Mas eu não consigo de segunda a sexta porque eu trabalho muito, eu chego exausto em casa. Mas tem sábado, tem um domingo, você pode acordar às vezes meia horinha antes, você pode... assim que chega em casa, faz meia horinha depois. Basta querer, aquela coisa, né? Não precisa treinar 3 horas no dia. Você pode treinar 20 minutos, já é se mexer, melhor do que 0. Sim, exatamente. Tudo o início, você não precisa começar, justamente. E é o que eu peço para os meus pacientes. Eu falo assim, não precisa começar você não precisa começar nem com 150 minutos na semana. Eu não quero isso. Eu quero que você comece com meia hora por semana. Meia hora. Porque já é o start inicial, às vezes, porque a maioria ali, às vezes, não quer fazer absolutamente nada. E para mudar esse hábito de nada para alguma coisa é muito difícil. Já é muito difícil. É muito difícil. Então já é muito difícil. Então qualquer início de atividade física que a pessoa inicie na semana, que seja meia hora na semana, já é um ganho que a pessoa vai ter, comparado à pessoa que não faz nada. Sim, e então, aquilo vai ter uma evolução, porque você numa hora vai dar uma estagnada, aí você vai querer mais. Aí é meia hora um dia, aí depois ela quer fazer meia hora 2 dias, aí aquela meia hora 3. O corpo começa a exigir isso de você. Começa a exigir, ela começa a perceber a mudança, né? Porque muda o sono. Era exatamente isso que eu ia até perguntar e trazer, né? Saber os benefícios do exercício para o sono. Já que você falou de higiene do sono, o exercício ele vai trazer e melhorar o sono. Melhora a qualidade de sono, porque melhora o sono REM, que é o sono em que a gente tem um maior descanso cerebral, e melhora o sono, que é o sono profundo, né? Melhora a qualidade de sono, melhora a indução do sono e melhora o despertar. Por quê? Porque você vai acordar muito menos cansado. Por quê? Porque você dormiu bem. Você teve mais sono REM, você teve mais sono profundo. Então a atividade física é um dos principais pilares ali para o ajuste do sono, da higiene do sono. Ajuda muito. Higiene do sono, basicamente, o que é? Eu sempre falo para os meus pacientes. Você precisa ter horário de rotina para tudo dentro de casa. Só que a cama, o teu quarto, é um lugar só para comer e ter relação sexual.
só. Você vai se preparar para dormir ali 1 hora antes de dormir, vai deixar meia luz, vai arrumar a cama, vai escovar os dentes, vai fazer o que você tem que... Às vezes, quer arrumar uma pasta para amanhã, quer pegar a roupa para o outro dia, só. Mas essa 1 hora tem que ser separada. Então é longe de tela, celular... No quarto não tem nada. Nada. Longe de celular. Televisão no quarto é um veneno. A gente contraindica a televisão no quarto para paciente. Porque altera a higiene do sono. O paciente, ele vai querer... Fica ali 1 hora ali, coloca pra dormir. Exatamente, e acha que ajuda a dormir ainda. É muito comum se ouvir isso de paciente. Fala assim, só consigo dormir. Exatamente, só consigo dormir se tiver um som, se tiver uma imagem. Mas não, pior, se você pegar esse paciente e pôr ele para fazer uma polissonografia, você vai ver a alteração das ondas elétricas cerebrais relacionadas ao sono. Então você vai ver que ele vai atingir menos ou não vai atingir o sono REM. Por conta da TV. Exatamente. Assim como o próprio café. O café tem horário para se tomar, tem quantidade para se tomar durante o dia. Tudo vai alterar o sono. E o sono é um dos principais fatores que influenciam também os próprios transtornos psiquiátricos. E uma coisa tão simples, né? Pois é. Todo mundo tem acesso a ele. Você pode parar de me chamar de vampira. Porque eu durmo... Não tem nem luz no nosso quarto. Mas... É um abajur lá, eu vou caçando, parece que eu tô na Ilha do Tesouro perdido. Trupiçando as coisas. Eu preciso de escuro pra dormir. Porque é tudo no escuro. Esse é o certo. Eu preciso de escuro. Blackout de casa funciona. Não entrou uma luzinha ali, tem que tampar o buraco. Eu tampei um negócio no ar-condicionado lá que tava entrando um flash de luz. Eu faço isso também. Pra mim era até gostoso. Põe um negocinho na luz lá. Que aquilo me incomoda muito. Nossa, pra mim eu dormia tão bem com aquele negócio. Com uma claridade no quarto que é absurda. Eu ponho às vezes aquele... como é que chama? Umidificador? Sei. Com uma luzinha acesa. Ela tampa Eu também. tampo com um negócio, porque senão fica uma luz ali que me incomoda. Eu não posso dormir com nenhuma luz no quarto também, porque me atrapalha. Eu sou vampira mesmo, tô certo. E o sono, ele é justamente isso. Ele é uma das formas da gente realmente... Se recuperar, reparar tudo. Né? Recuperar sintoma depressivo, sintoma ansioso, a própria memória, principalmente de aprendizado. Então a criança, por que a criança dorme muito? Porque justamente ela precisa de memória. Ela precisa aprender. Ela aprende durante o sono. Aprende durante o sono. Viu? Então é importante para a criança. Ela vai memorizar o que ela aprendeu durante o dia. Então a criança é importantíssimo dormir. Não só isso, mas tem os outros fatores, né? Em relação à liberação de hormônio, né? De H na criança, de crescimento, etc. Tem a liberação hormonal também à noite, também, que é importante para o crescimento e desenvolvimento neurológico e fisiológico da criança também. Mas o sono é uma coisa importantíssima. A gente tem que realmente sempre orientar o nosso paciente, e a atividade física ela entra nesse fator de justamente ajudar a ajustar o sono, porque você vai chegar em casa um pouco mais cansado, você vai estar com em relação aos neurotransmissores, vão estar mais readequados. Então, como a serotonina vai estar mais balanceada, como a dopamina vai estar mais balanceada, o teu sono, a indução vai ser melhor, a qualidade do sono vai ser melhor e o despertar vai ser melhor, e consequentemente isso vai melhorando ao longo dos dias, né? E trazendo essa coisa da criança e do adolescente, eu trabalhei com CrossFit Kids Teens, fiz o curso de CrossFit Kids Teens, já traduzi alguns cursos também, e uma das coisas que eles sempre falavam dessa questão da atividade física melhorar a capacidade cognitiva da criança. Então, por exemplo, numa estrutura de aula de kids, de kids e teens, era proposto que a gente desenvolvesse uma aula tradicional, colocasse eles no OD, no treino, e incentivasse ao final, quando eles estivessem bem cansados, depois do OD, da parte principal do treino, vamos dizer, incentivasse eles a fazerem 5 minutos da prática de uma habilidade e depois mais 15 minutos de estudo, de pegar uma matéria da escola deles. Então, vez ou outra eu pedia para os meus alunos de trazerem uma lição que eles tivessem de casa, ou então um livro que eles quisessem ler, alguma coisa, e sentarem nesses 15 minutos pós-aula, cansados, e estudarem. Que você acha, que você tem a dizer em relação a isso, dessa melhora da capacidade, desse desenvolvimento? Por que isso funciona assim na cabeça da criança, ou é de todo mundo? Em relação à atividade física. A atividade física, você cansa a criança ali na atividade física, desenvolve isso, e aí coloca ela depois para estudar, para fazer uma habilidade primeiro,
Uma coisa que Bom, exija... E depois estudar. A atividade física, ela tem um fator muito interessante na criança e adolescente. Por quê? Porque ela te ajuda começa que tem uma hierarquia, você vai ter que obedecer a alguém, né? Você vai ter que obedecer ao professor ali. E vai ter que tentar cumprir pelo menos o objetivo do treino. Então é um desafio para a criança. Isso aumenta o foco, isso vai aumentar ali justamente a capacidade também de raciocínio, porque ela vai ter que resolver um problema ali da situação. Exatamente, ela vai ter que fazer alguma coisa, um movimento para conseguir atingir a meta dela. Então isso melhora a capacidade cognitiva dentro da atividade física. Quando você tem isso na criança, atividade física, a própria criança acaba transportando isso para uma vida dela natural. Então isso se torna natural para a criança em relação às outras atividades. Transfere, vou estudar, vou ter que também manter essa rotina igual do treino. Tem que me focar. Se eu não me focar, eu não vou cumprir meu objetivo, eu não vou terminar a tarefa. Se eu não terminar a tarefa, minha nota vai ser baixa, ou eu não vou ter aquele brinquedo, não vou poder brincar, não vou poder... só vou poder jantar tal horas. Então, assim, eu tenho que cumprir aquela meta, tenho que cumprir aquele objetivo. A atividade física ajuda muito a criança nesse sentido, de ter uma rotina pré-estabelecida e que ela consiga cumprir aquele objetivo, né? Então ela vai conseguir, através da atividade física, ela acaba transportando. A gente vê, por exemplo, muito em faculdades norte-americanas. Por que tem muita bolsa de estudo para atleta lá? Por quê? Porque assim, ele é um aluno que é extremamente focado e dedicado. E não vai dar problema, vai dar performance, né? Vai fazer uma propaganda boa para a universidade. Ainda faz o marketing para a própria universidade, porque eles vão fazer competir nesses jogos universitários, geralmente às vezes são, inclusive, bolsa para atletas, às vezes, inclusive, né? Eu nunca tinha pensado nisso. São alunos que eles vão ter um foco, vão ter uma meta, vão ter um objetivo, e que eles aprenderam aonde? Na própria atividade física. Na própria atividade física. Atividade física, eu trabalho também numa faculdade de medicina aqui na cidade de São Paulo, e a faculdade, a própria atividade física, ela é demonstrada que faz muito bem para os alunos. Então, assim, os melhores alunos dentro de uma faculdade são os alunos que praticam atividade física. São os atletiqueiros. São os atletiqueiros, são, assim, de forma geral... Muitos vão muito bem também, que não necessariamente está dentro da atlética, mas competindo, mas são alunos que mantêm ativos fora da própria faculdade. Então a gente vê isso, tem muitos estudos que mostram isso realmente, da atividade física ser um fator protetor em relação a próprio uso de droga, a compulsões alimentares. Principalmente porque você falou agora da importância do sono e das coisas, e estava na minha cabeça até já para te perguntar de você. E a rotina dos médicos? Né? Porque você faz plantão, se ferrou já na vida, então você já inverteu essa parada, né? O cara que trabalha, né, o policial, o cara que trabalha na madrugada nesse sentido, como é que ele faz para associar esses benefícios? Porque ele troca o dia pela noite, né? Exatamente, troca o dia pela noite. Muitos médicos hoje em dia dão plantão ainda, né? A maioria te dá plantão. Quando começou, vai começar com plantão. Eu comecei com plantão, já cheguei a dar plantão na minha residência, numa época eu já cheguei a fazer mais de 48 horas, assim. Tem os caras que vão usar remédio, ou vai treinar. Exatamente. E a atividade física, por exemplo, na minha época de plantão, era meu maior regulador de sono e regulador de ansiedade. Eu sou ansioso. Sim. Quem não é? Exatamente. Pouquinho pela rotina que a gente vive hoje em dia, trânsito, violência, conta para pagar. Então a gente é ansioso. E a atividade física, por exemplo, para mim foi o maior regulador. Mas nessas subpopulações, tudo que você fizer para ter um alívio do estresse, tudo que você fizer para ter uma melhora da qualidade de vida, vai valer a pena. Vai valer a pena. Às vezes sim, às vezes a gente tem que pegar pela orelha ali o próprio médico e falar assim, cara, não dá mais pra você dar plantão. Sim. Isso aqui tá te adoecendo. Para. Você tem que parar. Ah, mas eu não ganho dinheiro. Então
os teus gastos Saber cotidianos. exatamente esses prazeres, né? Não dar assunto a isso, essa necessidade comercial, aquela coisa Eu li material. recentemente um livro que fala dessas coisas de sono e etc. E esse autor, eu esqueci agora exatamente o nome do livro, daqui a pouco eu lembro. Mas ele fala que essas pessoas que invertem o horário do sono, ele discorre várias formas de você melhorar o seu sono, tudo. E ele fala... eu entendo que tem pessoas que trabalhem com essa questão do sono em horário invertido, que tem uma jornada de trabalho invertida, mas ele falou assim, o interessante é que isso seja por um tempo, que não seja isso pra vida toda, porque senão isso te causa um desgaste natural. Isso é essa inversão do ciclo sono-vigília dessas subpopulações que trabalham invertido, talvez é o maior problema. É o maior gatilho, eu não gosto muito desse termo, gatilho, mas é o maior gatilho que leva a quadros psiquiátricos. Sim. De ansiedade, de compulsão alimentar, de depressão. Então é um dos maiores gatilhos. Então precisa ter uma readequação. Então a gente entende que isso tem que ser feito durante uma época da vida e tudo bem, Pode ser tudo ok. necessário. Exatamente, faz parte até da formação, às vezes, da própria pessoa. Mas isso não dá para ser o resto da vida. Porque a gente tem que pensar que o nosso corpo ele envelhece. Né? Então não é só o corpo que vai envelhecer, não é só a pele que vai envelhecer, não é só o cabelo que vai ficar branco, que o coração vai ficar velho, a cabeça também vai ficar velha. Então o cérebro vai envelhecer também. Então a gente tem que prevenir tudo para ter uma qualidade de vida maior lá na frente. Então uma pessoa que tem manteve uma atividade física com maior frequência durante a vida, vai ter menos chance de ter osteoporose, vai ter menos chance de ter acidente vascular cerebral, vai ter menos chance de ter um infarto do miocárdio, vai ter menos chance de ter demência, porque justamente a atividade física aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, aumenta o fator BDNF, que é responsável pela concentração ali do hipocampo e faz com que aumente o aprendizado, que aumente a memória. Então, assim, atividade física é uma prevenção para o futuro da tua qualidade de vida também. Então você tem que pensar nisso e tem que tentar trazer isso para sua rotina. Isso é super importante. É o remédio mais barato que tem. O mais barato, porque assim, a pessoa pode falar, mas eu não tenho R$50 para pagar academia. E tem muita gente que não tem dinheiro realmente, que falta dinheiro. Fala assim, tá, mas tem bastante parque aqui na cidade que é aberto ao público, tem a rua que você pode justamente fazer meia hora no teu quarteirão. Não, e hoje em dia você pega tem academia comunitária, aqueles espaços que não chegam a ser uma academia. Tem as próprias academias públicas, né? Exatamente. E tem essas academias que são tem academia comunitária debaixo de viaduto, exatamente. Tem um monte de coisa. Então assim, é muito importante a atividade física nesse sentido, de que ela ajuda a prevenir doenças, né? Não só físicas, mas mentais. Físicas, eu acho que a população está cansada de saber que faz bem para o diabetes, que faz bem para a pressão alta. Isso o pessoal sabe. Isso sabe. Agora, para prevenção de doenças psiquiátricas, acho que precisa realmente ser um pouco melhor trabalhado isso. Isso acho que aumentou muito a fala sobre isso durante justamente esse período, durante a pandemia, porque foi onde estourou o boom de doenças psiquiátricas. E começou a aparecer muito também, muito diagnóstico em crianças, né? Muito diagnóstico em criança. A criança é um pouco mais desatenta, tem TDAH. A criança é muito ansiosa. Essas, como é que chama? Esse autodiagnóstico, assim, a criança já é mais... né, espoletona. Na minha época era assim, espoletona. Hoje aí joga uma doença na criança lá, algum transtorno, alguma coisa. Ela é ansiosa, ela não sei o quê. Né? O que realmente, como é que a gente consegue identificar? Vai pensando como pai, pensando como o pessoal que acompanha a gente aí. Como é que a gente consegue saber se isso realmente começou a... não, isso aqui tem alguma coisa erradinha, esses hábitos aqui, essas coisinhas, sabe? Eu acho que talvez um dos principais, uma forma de medir isso, é justamente avaliar como que a criança, ela trabalha dentro do colégio, trabalha em relação a outras crianças, como que ela se porta frente na sociedade. Exatamente. Que acho que aí você consegue avaliar as disfuncionalidades da criança.
Sim, hoje em dia tem muito diagnóstico de TDAH, muito diagnóstico de autismo, tem várias possibilidades para esses aumentos de diagnósticos que Inclusive estão sendo tela, dados. o excesso de tela. Também é uma coisa que tem se falado muito, o excesso de tela, às vezes o excesso de uma porque tudo é para ontem para eles. Durante a própria gestação tem muita coisa que hoje em dia se fala, que aumenta a TDAH, que aumenta a possibilidade de autismo. Mas acho que tem que ser avaliado como a disfuncionalidade da criança como um todo. Ela tá indo bem no colégio? Ela tá se comportando bem? Né? Ou ela tá indo muito mal, tá agredindo outras crianças, ela não para quieta dentro da sala de aula, ela não tá comendo direito, o sono dela é alterado. Como que tá a vida dessa criança como um todo? Ela tá legal ou não? Eu acho que tem que ser avaliado as disfuncionalidades, exatamente. Aí você consegue chegar num diagnóstico mais preciso para a criança do que simplesmente o pai chegar lá e falar assim, não, essa criança aqui não para quieta dentro de casa. Tem algum problema. Criança não para quieta. Ela não pode, ela tem que ficar assim. Exatamente, criança é um ser com muita energia. Então que criança que vai parar quieta dentro de casa, quer brincar, quer chegar do colégio e contar o que aconteceu. Na hora de dormir, quer contar o que aconteceu. Exatamente. Não quer dormir. Tem os deveres para fazer, não quer tomar banho, aí agita, aí briga, aí não quer comer alguma coisinha que foi ofertado ali, aí chora. Então assim, criança é assim, realmente, ela é mais agitada. Porque ela não tem uma maturidade emocional. Exatamente, ela não tem ainda, não teve as podas neuronais, maturidade cerebral suficiente para tomar decisão, para escolher, para saber o que faz bem, para saber o que faz mal. Ela não tem muitas vezes essa crítica. Ela não consegue decidir, né? Não consegue decidir. Eu reparo muito a aluna com 7 anos, ela não é uma criança que fica o tempo inteiro em tela. Mas de vez em quando fica. Mas de vez em quando fica. E assim, diferente da gente, a gente tava assistindo desenho. A gente tinha um horário de assistir desenho. Sim. Porque passava naquela hora na TV. Se você não acordasse aquele horário e assistisse, você não assistia. Porque só ia passar no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou seja lá quando fosse. Eles têm acesso a YouTube, Netflix, então eles conseguem mudar o tempo inteiro. Então, às vezes com a aluna, assim, aluna, espera um pouquinho. Mas eu não sei esperar. Eu não aguento esperar. Isso eu vejo que é por conta da tela. E aí, a frustração faz parte do aprendizado da criança. A criança tem que aprender a se frustrar, tem que aceitar a ser frustrada. Sim. Porque senão vai chegar um adulto que não teve frustração nenhuma, e aí assim, a vida é feita de frustrações. Na primeira derrota ele se mata. A vida tem muitas frustrações. Nem sempre tudo dá certo na vida, exatamente. Então, a hora que chega a primeira frustração na vida, e aí se torna aquele adulto mais problemático, aquele adulto que realmente ele não culpabiliza todo mundo, aquele que não puxa a responsabilidade pra ele. Exatamente, né? Aquela pessoa que se sente vazia, aquela pessoa que tem pensamentos mais errados em relação a si mesmo, aos outros, pensa mais pensamentos de morte, etc. Então é uma pessoa que provavelmente durante a vida também não teve as frustrações devidas durante a infância. A frustração faz parte da formação da criança. E isso eu acho legal do esporte. Então eu vejo a aluna ela faz judô, por exemplo. Ela faz uma série de esportes, mas ela faz judô. No judô, ela é obrigada a esperar o mestre chamar. Ela só pode sair da fila na hora que o mestre chamar. Na hora que o sensei, né, falar pra ela, não, agora você vai pra lá ou você fica aqui. Então ela vai tendo esse contato com essa coisa do esperar. E a gente também faz isso. Aluno, você vai ter que esperar agora. Não é agora. Mas eu quero falar. Tudo bem, você vai ter a sua vez de falar. Espera um pouco. Mas eu não consigo. Mas você vai aprender a esperar. E a mesma coisa. Mamãe, hoje eu cheguei e eu só perdi no judô. Acontece, você tem que aprender a apanhar pra depois poder vencer. É o processo, né? Justamente é o processo. Isso. É onde você cresce, no processo, não é na prova final, né? Não é na última prova que tá valendo a medalha ali, é o processo onde você cresce, e é justamente o processo que é importante pra nossa vida como um todo. Tudo pra gente são processos, a gente nunca chega e ganha. Porque a vida é uma sucessão de falhas, né? Sim. Você vai aprender com isso e você aprende evoluindo. Com os erros e com os acertos. Você fica mais velho e você já vê lá atrás o que você fez e hoje você tomaria uma atitude diferente. E aí, eu vou aproveitar aqui, né, pra ver também uma visão médica disso, que tem mais conhecimento do cérebro. Hoje em dia você vê muita competição ou muitas situações escolares de crianças em que todo mundo ganhou. Honra o mérito. Eu gosto. Porque todo mundo venceu. Diploma de honra o mérito. Todo mundo... Tem que ter primeiro, segundo e terceiro. O pódio, mas todo mundo recebe. Não tem um vencedor.
Eu acho que tira um pouco essa frustração da criança. Aquela piada do Rafael Portugal, né? Não sei. É Rafael Portugal, Não o sei. magrinho. O cubo mágico. Cuidado pra não ser cancelado. Não vou ser. É o cubo máximo da geração de vencedores. Ele só tem uma cor só. Ninguém se frustra, Ninguém se todo frustra. mundo gira, É o o cubo cubo- mágico que consegue. Hoje em dia a educação, acho que ela tem sido voltada justamente para isso, de uma equalização, uma... Da cooperação, mas às vezes fica uma cooperação que Eu acho que tem que existir tá a comparação. dando coisa. Sim, Né? Não é você tem que conquistar para realmente merecer. sim, Né? concordo. E no Mas é o esporte que eu traz acho. No isso. esporte, na O vida, esporte então traz vai ter isso. alguém melhor que você, mas se você Sim. dedicar, você pode ser tão bom quanto, Sim. às vezes até melhor. Mas a cooperação, né, ela é importante, tem que ter a cooperação, você saber lidar. Mas é mais fácil você ter um time, uma competição e saber que unidos vocês são mais fortes do que simplesmente você não se esforçar, sei lá, você vai me o falar o que é trabalho em melhor. grupo, né? O Se trabalho em você grupo se é esforçar importante. para ganhar, toma, todo mundo é igual. A atividade física em si, ela mostra isso, porque judô, que a tua filha pratica, ela não pratica sozinha. Sim. Apesar de ser um esporte individual, você não pratica sozinha. Natação. Você não pratica. Você nada sozinho, mas você tem um Exatamente, equipe. você tem uma equipe, você tá andando com uma equipe, tem mais meia dúzia lá contigo nas outras raias. Então, assim, ou até na própria Na mesma raia. raia. Né? Eu ia na falar isso, faculdade, eu na cheguei minha a dar com 6, 7 na raia. Na minha época tinha bem mais sozinho. Só nadava sozinho quem era bom. Exatamente. Raias do meio. Ou puxava a raia, né? O melhor é puxava a raia. Então, apesar de ser um esporte individual, você treina coletivo. Sim. Então é importante essa coletividade. Agora, realmente falar a respeito sobre essa... deixar tudo igual, tudo parecido, todos com o mesmo mérito. Isso aí sim, tira um pouco da frustração da criança. Porém, acho que hoje em dia a educação está sendo muito voltada para isso, né? De uma inclusão, Sim. até porque hoje em dia tem mais inclusão dentro das escolas, porque justamente tem aqueles alunos especiais com declínio cognitivo, tem mais autistas hoje em dia. Então, acho que acredito que esteja dentro desse âmbito de uma inclusão dos todos. alunos, exatamente, do todo ali, como uma forma de trazer uma vitória para todo mundo. Agora falar realmente se isso é o correto ou errado, a gente só vai ver isso não é o daqui uns papel da anos, escola. acho. Acho que nem é o papel da escola. Eu acho que essa parte é importante de você vivenciar, né? Ter pessoas lá que você tem que saber cooperar com os outros, que o mundo é assim. Você vai ver pessoas distintas andando com você tem que saber cooperar. Sim. E eu acho que talvez seja o papel nosso Acho que esse é o de jogar a papel. criança no esporte competitivo. Exato. Né? A escola não é obrigada a ofertar um esporte competitivo. Não. Fazer educação física para se movimentar e trazer a educação física de esportes cooperativos. Até que a Sim. gente aprende na faculdade, na época que eu fiz a faculdade, minha antiga faculdade, tinham Nem várias existe outras... mais? Né, não existe mais minha faculdade. Né, mas as matérias eram distintas da época até que a Dani fez agora. Agora não, já faz um tempo, mas eu me formei em 2002. Eu me formei em Né? 2019 Então eu em tinha... educação física. eu tinha outras matérias que hoje talvez não tenha. Se falava muito do esporte cooperativo, né? Educação física infantil, Sim. né? Porque eu fui a educação física tradicional. Eu fiz o a licenciatura e depois o bacharelado. Então era de professor de escola para depois academia. Então eu passei por essa didática da escola, né? Então tinha muita educação, né, infantil. O pessoal que está estudando, a Maria Rodrigues aí, foi professora minha, né? Então era de educação física infantil. Então tinha os esportes cooperativos e tinha o esporte competitivo. Sim. Né? E aí aliava as duas coisas, né? De ter isso, de saber, né? O esporte ensinar você a filtrar a sua derrota ou filtrar a sua falha naquele dia e saber o que você tem que fazer para outros dias melhorar. Sim. Não ficar ali reclamando, né? Frustrado, triste, talvez com alguma coisa, descontente porque não conseguiu, mas sabendo que daqui para frente tem que treinar mais, porque os outros estão ali junto e assim vai, né? Não ser aquela coisa que tipo, você só não ganhou porque você não fez, né? Sim, concordo. Acho que é isso aí mesmo, é nesse caminho que a atividade física coletiva ela influi bastante. Eu lembro da minha infância também, foi bastante nesse sentido de... eu estudei em colégios em que tinham gincanas, né, dentro das turmas, do
quarto Juntava. ano contra o 4A contra o quarto B, As sabe? salas e tudo. E Nossa, tinha juntava. bastante Assim isso. como tinha também a competitiva, em que eu também competi. Então tinha assim, competições de natação, que era no meu caso, competição de natação, tinha de judô, teve um colégio que eu estudei que teve competição de ginástica, não era meu esporte, mas tinha competição de ginástica. Então a atividade física, ela ajuda muito na formação da criança. E assim, trazendo agora para a parte da psiquiatria, em que eu falei que existe um tripé para o tratamento ali, básico, tripé básico, não estou nem contando... Eu já vou perguntar de um negócio seu que você falou do tripó. Não tô nem Do falando tripé. de álcool, de droga, de espiritualidade, não tô nem falando disso. Tô falando do básico, atividade física, psicoterapia e psiquiatria. Quando a gente... Eu combino sempre com meus pacientes, falo assim, para você ter uma alta médica, medicamentosa, você precisa estar fazendo atividade física. Que ele vai ser o seu remédio natural. Então, a serotonina tem uma ação, a serotonina tem a ação ali de te dar um prazer, te dar felicidade, te estabilizar o humor, a endorfina de dar o prazer durante a atividade física e o bem-estar ali pós-atividade física também, e a dopamina ali também é um grande neurotransmissor que vai ajudar ali na motivação, na energia do paciente. Então, eu falo para o paciente, você precisa fazer atividade física, porque para a alta médica, daqui um ano e meio, que você está com o primeiro episódio depressivo ou transtorno de ansiedade generalizado, daqui um ano e meio, quando te dá alta, você vai estar... você vai ter que fazer atividade física justamente por quê? Porque se você não fizer e você mantiver essa tua rotina louca de trabalho, de viagem... Você vai voltar aqui. Não vai ter feito nada, você não vai ter aprendido nada durante esse tratamento. Então você precisa ter um mecanismo regulador de neurotransmissores. Qual que é o mais fácil? Um dos mais baratos. Sim. Atividade física. Atividade física. E aí ela já criando o hábito desde o início, você tá pensando lá na frente, quando você for dar alta pra ela, que ela já esteja com esse hábito consolidado nela. Exato. Porque não vai falar assim, Fizer agora a gente vai parar o remédio, então você começa. Não. Não, se o cara fizer um ano de assim. atividade física, até porque ele tá enraizado. Exatamente, até porque a atividade física, ela tem o seu benefício óbvio, momentâneo, ali, rápido, que é justamente a liberação de endorfina durante a própria atividade física e pós-atividade física. Só que, se você fizer disso de uma prática regular, você vai manter esses níveis mais altos dentro do cérebro. Isso melhora como um todo a qualidade de vida do paciente. Então vai se tornar um remédio a longo prazo. Sim. Então por isso que a gente pensa nessa parte preventiva de promoção de saúde, não só vou usar para o tratamento. Não, você tem que continuar, você tem que continuar pro resto da tua vida. Porque isso vai diminuir e criar esse hábito é muito difícil. De voltar aqui, eu falo assim, você quer voltar aqui? Se você não quiser, é melhor. Se você não quiser, é melhor treinar. Você fazer atividade física. E diminui as chances de ter uma recaída, vamos dizer. Diminui, porque se você pensar numa pessoa que não tem nenhum transtorno mental e ela não faz atividade física, ela vive essa loucura que a gente vive aqui, ela vai ter uma ansiedade e depressão. Vai ter. Uma hora isso vai tem. A literatura médica, psiquiátrica fala disso. 40% a 50% da população mundial vai ter um episódio depressivo ao longo da vida. Então você pensa assim, 50% da população mundial. Você fala assim, caramba, muita gente vai ter depressão. E o que vai prevenir? Atividade física, psicoterapia, alimentação correta, espiritualidade. É isso que eu ia perguntar também da espiritualidade, que às vezes a galera não fala tanto, mas esse conjunto influencia muito, né? Muito. É ter valores e raízes. Eu respeito meus pacientes que se dizem agnósticos. Eu acho que é uma escolha deles, mas quando eles pedem algo científico, tá aqui. Tem vários estudos que mostram que a espiritualidade é um grande benefício na ajuda dos tratamentos médicos como um todo, não só os psiquiátricos, mas os próprios, por exemplo, tratamentos oncológicos. Sim.
né? Então, a espiritualidade tem que fazer parte. Obviamente, a gente respeita a pessoa que não quer, que não gosta, etc. Mas tem... algum tipo de espiritualidade. Não precisa mas dá pra você necessariamente uma criar... religião Pode ser a fé. católica. Pode ser uma a fé. exato. Tem embasamento científico É porque eu acho que as nisso. pessoas elas fogem muito dessa coisa de beato de igreja ou qualquer Não coisa. é Tipo, não é isso. questão A disso. espiritualidade é você não é isso. acreditar em algo maior. Exatamente. É acreditar que tem alguma coisa ali que te dá esperança para você continuar vivendo daquela forma que você planeja, daquele teu objetivo, daquele teu sonho. Então a espiritualidade é isso. porque sem isso você não ia ter propósito. Não é apenas ir na nenhum de fazer igreja, ir no centro espírita, não é apenas isso. A espiritualidade é muito mais abrangente. Sim. E ter a espiritualidade é importante. Eu falo isso para meus pacientes, a maioria tem sua espiritualidade, e eu falo, continua. Tá te Independente fazendo de bem. qual seja. Exatamente, tá te fazendo bem. Cara, vai na missa, vai no centro espírita, vai no terreiro de Umbanda, não importa, vai, tá te fazendo bem. Isso é uma coisa associada que pra gente nos dias de hoje muda muito, né? A gente perdeu essa coisa com a modernidade, né? Perdeu. É tudo muito robótico, é tudo muito, tipo, individual. E você... E tudo muito. Nós fabricamos qualquer coisa, porque nós somos capazes de tudo. E aí você acaba perdendo essa crença em algo maior que sustenta tudo aquilo. Sim. Sustenta tudo aquilo. Sim, e a espiritualidade, se você for ver, talvez é um dos pilares dentro da medicina que talvez seja um dos mais antigos, né? Porque a espiritualidade acompanha o ser humano desde que o ser humano existe. Conhece algum registro de alguma coisa. Exatamente, você vê as populações egípcias, populações... Sempre tem alguma coisa. Sempre tem chinesa, sempre vai ter alguma espiritualidade. Sim. Então, a espiritualidade faz parte, sim, do tratamento, é importante e tem seu mérito dentro do tratamento das doenças psiquiátricas, assim como a atividade física, assim como a psicoterapia, assim como a medicação. Tudo tem a sua função dentro do tratamento psiquiátrico. Nessa questão de experiência própria agora, né? Eu digo de atividade física, eu sempre fui da atividade física, mas a atividade física me ajudou muito em momentos de muita dificuldade na minha vida. Eu perdi meus pais cedo, e nesse momento foi um momento que, assim, rolou por mim um pouco de afastamento dessa coisa da espiritualidade, porque eu era adolescente. Questionada. Fiquei questionando, Desacreditada, por quê? Né? Por que comigo, Por né? que comigo? Por que desse jeito? Porque eu perdi meus pais numa diferença de 4 anos. O que eu fiz por merecer isso, Exato. né? Eu sou uma pessoa tão ruim pra isso. Exato. Né? O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 12, aí minha mãe quando eu tinha 16. Então foi uma perda. E aí o esporte me sustentou nisso. E aí depois eu voltei. Hoje em dia já faz um tempo, óbvio. Mas eu voltei a ter essa ligação com a espiritualidade. Mas quando a espiritualidade... eu criei uma raivinha, o esporte me segurou. Teve um suporte. Teve ali, algum né? outro suporte. Tem que ter. É isso que é importante na nossa vida, ter um suporte. Não importa qual é a tua escolha. Assim como próprio dentro da atividade física, não importa qual que é a atividade física que você esteja fazendo. Se é o suporte para você fazer yoga em vez de fazer crossfit, faça yoga. Yoga tem seus benefícios também. Se a caminhada no parque vai te fazer um bem, de estar ali no meio, faça. Exatamente. Você curte beach tênis, vai fazer beach tênis, pô. Então é isso. Então, assim, é uma coisa que te traz prazer, é uma coisa que te ajuda no teu cotidiano, que te alivia o estresse, que te ajuda a regular a dieta, que te ajuda a regular o teu sono, que te ajuda a regular o teu humor, que te ajuda inclusive, a atividade física, por exemplo, é uma coisa que aumenta a libido. Sim. Né? Que aumenta os hormônios do testosterona, aumenta o hormônio de prazer, você tem uma autoestima maior, você começa a gostar mais do seu corpo, né? Então, tem uma autoconfiança maior. Então, assim, atividade física é importante para muita coisa na vida, na nossa vida de forma geral. E se você tá desacreditado da espiritualidade, faça crossfit, porque uma hora você vai falar, meu Deus, me salva daqui. Você acredita, né? O primeiro treino de crossfit, você acredita em Deus ali, porque você fala assim, caramba, vou morrer aqui. Se eu morrer aqui, tô ferrado. Uma hora todo mundo acredita, né? Então, o pessoal sempre fala, não tem nenhum... hora do aperto. E assim, não é porque eu faço crossfit que eu
eu acho um esporte muito completo Sim. dentre as atividades físicas. Não é para puxar A sardinha. A gente tá aqui não para defender bandeira de nada, em atividade física e treino. Exatamente. Assim, genérico. para mim funcionou a atividade física dentro do CrossFit, porque me ajudou a organizar uma rotina. Tem uma rotina para ser seguida, né? Então é um treino de 1 hora, é um treino em que eu consigo ajustar as cargas, ajustar os movimentos para a minha pessoa, então é uma Sim. coisa muito subjetiva, e tem os seus objetivos, tem as minhas metas, vão ter ali realmente, tem a hierarquia que tem que ser seguida, tem a minha resiliência mental que é aumentada, Sim. porque eu tenho que cumprir aquele desafio, E tem o grupo, tem a socialização. tem a socialização do A variação CrossFit, dos treinos. a variação. O mais então, assim, legal pra é mim funcionou isso. porque é justamente isso. E às vezes para a maioria das pessoas tende a funcionar assim, o CrossFit, por conta disso, porque varia, tem mais gente, é subjetivo, então você pode alterar a carga, pode alterar o movimento, Tem alguém na sua orelha falando. te ajudando, te incentivando. Então é isso. A gente sempre vai buscar atividade física nesse contexto. Eu sempre falo para meus pacientes, a estética, ela é consequência. Eu falo assim, o que eu quero, eu busco, eu não consigo ver na atividade física. Eu não consigo ver atividade física o que eu quero, que é a melhora dos índices orgânicos, marcadores de saúde. Exatamente, a glicemia, colesterol, né? Isso eu não consigo ver. E a saúde mental como Sim. um todo, que é o que eu busco. Que hoje é uma doença evidente. Exatamente. Né? Como você falou, 45% da população vai ter, mundial, não é só aqui, né, São Paulo. Não é só Brasil. Vai ter algum caso de depressão. Sim. E dependendo da situação, a pessoa entra um piripaque e até se mata. Sim. É uma coisa do nada. Hoje em dia no Brasil, a depressão aí varia em torno aí de 10 a 20, 30% dependendo dos estudos. Você vê, é muito grande a população depressiva no nosso país. E tem coisas tão simples que podem nos ajudar no dia a dia, que podem ajudar a prevenir e a promover saúde, que às vezes não se é falado. Negligenciam. É negligenciado. Treinar e ir na igreja. Não precisa ser igreja, mas alguma espiritualidade temos que ter. Eu podia fazer a piadinha. Essa Treinar e ir descontração. na igreja. A gente tem que Meu finalizar. amigo padre, então, tá feliz. Nossa, é verdade. Porque ele Muito treina bom. nada, compete, não faz crossfit, mas ele treina, agacha tudo e é padre. E é padre. Vai Uma competir, piada né? agora, O concorrente do Padre Marcelo. Ele treina junto com o Padre Marcelo. Bom, então, agradecer aqui a presença do Israel. De acordo com o que a galera comentar, com o pessoal pedir, podemos trazê-lo novamente para outros temas, porque é um tema que pode abranger muita abrange coisa. muita coisa, faixa etária, transtornos psiquiátricos Dá pra ser uma coisa mais Dá específica pra trabalhar só poder com ajudar a droga, galera. só com toque, só com bipolar, só com depressão. Dá para ver de muita várias habilidades. linhas. Várias. Trazer isso mesmo para esse lado do exercício físico, da atividade, mas desenvolver isso daí. Obrigada, Israel. Imagina, eu Prazer que agradeço. tê-lo aqui. Esperamos que tenham próximas. Muito obrigado, com Como certeza convidado. E tem uns assuntos também macabros pra gente falar depois, que eu já Também tem conversei esses com você. assuntos também. Esse negócio lá, né? Também tem esses assuntos Tem um mais negócio macabros, 7, que 27 inclusive pecados. a atividade física ajuda. Ajuda também. Ajuda a diminuir, Os caras inclusive. que esses- congela a galera no Exatamente, freezer ajuda a controlar sintoma. Ai, que Eu maldade. converso. Ajuda a controlar impulso. e impulso, né? Impulso. Olha lá. Mais uma ideia para os próximos Quando eu entrei na podcasts. faculdade, era atividade física, era a profissão do futuro, né? Mas então, é só entender da forma correta. Continua sendo. Continua sendo, o Continua futuro nunca sendo. chega. E então, pessoal, lembrando aqui, obrigada por todos que estão acompanhando, todos que acompanharam. Sigam, curtam a página. E Mandem os lembrem-se comentários. que a grande diferença entre perder ou ganhar está nesse 1 quilo. Obrigado aí, Israel. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite aí de vocês. Um grande abraço. Foi isso? Foi isso. Foi.